E aí, minha gente, tudo na paz? Bom, conforme prometido, estou aqui para o desafio pessoal de tentar construir reflexões objetivas que promovam concílio, que promovam entendimento entre princípios espirituais de religiões e culturas diferentes, a fim de vencer o pensamento mesquinho da propriedade de Deus que alguns homens e algumas religiões promovem por aí. Eu venho de uma formação religiosa cristã, me considero cristão, mas em algum momento da minha caminhada precisei romper com o cristianismo exatamente pela visão que eu considero em grande parte do movimento evangélico de seita. Qual que é a psicologia da seita? Senão um grupo fraterno, um grupo de irmãos que se une com um discurso de salvação, de mérito, em detrimento dos demais que não fazem parte dessa irmandade. Então, na psicologia da seita, só este grupo fraterno se sente escolhido, especial, salvo e incluído dentro do plano de Deus, seria assim, do Deus da sua propriedade. E na realidade, especialmente na vida de Cristo, não foi isso que a gente viu. Cristo tratou o estrangeiro com respeito, acolheu, deu muito crédito ao samaritano, que era absolutamente excluído pelo povo judeu, que era a religião oficial da época, era a religião inclusive da qual Jesus estava inserido, e foi com essa gente que Jesus teve mais problema. Então hoje, para essa primeira mensagem, essa série de mensagens que eu vou chamar de As Nossas Semelhanças São Maiores que as Nossas Diferenças, eu vou abordar princípios espirituais que estão na história do mítico ser e do místico ser chamado Omulu ou Obalauê no Candomblé e na Umbanda. Este ser místico e mítico, ele é um orixá, e eu vou casar esta história, ou elementos e princípios desta história, com uma história que se encontra na Bíblia, na Antiga Aliança, que envolve o profeta Eliseu, um dos maiores e principais profetas do Antigo Testamento, na relação dele com Naamã, um grande guerreiro e soldado do exército da Síria. E a história de Omulu, embora Omulu seja tratado como a divindade na visão umbandista, candomblecista, que vem lá dos Yorubás na África, e Naamã não é uma divindade, alguns elementos das histórias deles são semelhantes, porque ambos foram curados de uma chaga na pele. Naamã tinha lepra e tinha, apesar de ser bem sucedido nas suas empreitadas militares, de ser um homem de muito respeito, ele tinha uma chaga que castigava o ego, o orgulho dele, que quando ele tinha que se defrontar com o espelho, diante dos homens dele ele tinha muito respeito, mas diante do espelho da casa dele, ele tinha que ver que ele era deficiente, deformado, e isso era uma coisa que afetava frontalmente o ego, o orgulho, o caráter dele, e que trazia ele para uma vida dupla, uma vida de caráter duplo também. E na vida de Omulu, um orixá, o orixá que foi chamado o orixá da cura e o orixá da doença. Olha que dualidade muito louca, né? Ele é o orixá da cura e é o orixá da doença. Ele é um orixá muito temido, muitas pessoas por ignorância inclusive têm medo dele. Mas ele é um ser, quando você estuda a mitologia iorubá, a mitologia dos orixás, ele é um ser maravilhoso, absolutamente empático com a dor do próximo, porque ele mesmo sofreu essa dor, né? Ele sofreu a dor do abandono, de pedir e todo mundo fechar a porta. Então ele é conhecido como um orixá da cura, que atende aos pobres, aos necessitados, aos mais enfermos. A história de Omulu ou Obalauê, ele nasce de Nanã. A Nanã, ela é o orixá que ela é associado à lama, a água mais do fundo dos lagos, né? Porque a água na mitologia iorubá, ela vai ter associação à água doce com Oxum, as águas e o vento com Yansan, as grandes águas com Iemanjá, o vento com Yansan, e a água lá do fundo dos lagos, a água mais barrenta, de lama, ela é associada com o orixá Nanã. E eu acho até muito legal porque na mitologia iorubá,
no criacionismo, né, na visão deles de criação de mundo, diz que Oxalá, o primeiro orixá do Deus Supremo, Olorum, Olodumare, ele é o primogênito de Olorum. Ele tem a missão de criar o homem. Existem outros mitos também, onde Odudua cria a terra e Oxalá cria o homem, mas existem mitos que dizem que Oxalá criou a terra e o homem. E quando Oxalá vem para a terra com a missão de criar o homem, ele pede o auxílio de Nanã. E desse auxílio é que nasce o Omulu, vamos dizer, desse auxílio no criacionismo ali. A Nanã fica encantada com os atributos de Oxalá e ela forja uma gravidez, e acaba vindo uma consequência, vamos dizer, um castigo dessa consequência seria a chaga que veio sobre o Omulu, apesar que existem outros vários mitos que descrevem a consequência da chaga, da varíola de Omulu, do porquê ela veio, o porquê que o corpo dele se cobriu de chagas e como isso foi importante na caminhada dele, tanto para a parte que envergonhava ele, mas como também forjou as virtudes principais de Omulu. E eu acho sensacional a história de Omulu e de Obalauê. Omulu e Obalauê são a mesma pessoa. Que Obalauê é como esse ser era chamado quando era novo, guerreiro, jovem. Omulu foi como ele foi reconhecido quando teve mais idade. O orixá já alcançou um outro patamar. Mas eles são a mesma pessoa, né? E diz que Oxalá, quando veio criar o ser humano, ele pegou a lama da terra. Ele pediu para Nanã trazer a lama, ou seja, criou o homem do barro também. E depois que ele fez o homem do barro, ele clamou ao seu pai, e o seu pai, Olodumare, o Deus Supremo, veio e soprou um fôlego de vida, e aquele bonequinho de barro se transformou em homem. Então, para se ver que as nossas semelhanças são maiores que as nossas diferenças, que também no criacionismo bíblico, o homem é criado a partir do barro e Deus é que dá o sopro divino, né? A gente fica se apegando às diferenças culturais, de visão, mas as nossas semelhanças são muito maiores. Mas não é disso que se trata esse mito. O Omulu, ele diz que quando ele nasceu, ele foi muito rebelde, desobediente, e a mãe dele, uma das causas que explica a varíola dele, é que castigou ele com uma maldição que trouxe varíola para a vida dele, né? A Nanã rejeitou o Omulu. Ela teve um outro filho chamado Oxumaré, a quem tinha um aspecto lindo, bonito. Ele é o orixá que ele é associado ao arco-íris. Todo orixá vai ter associação com elementos da natureza, né? E isso traz significado para o homem, especialmente para o homem primitivo, das tribos antigas, enfim. Cada mitologia traz um significado para o homem, no sentido de mudança de caráter, de mudança de postura, de evolução pessoal e espiritual. E diz que ela rejeitou Omulu porque Omulu nasceu então e com essa chaga, com esta varíola, ela se envergonhou da aparência do filho e ela cobriu ele com um palheiro. Então Omulu, ele cresceu com esse constrangimento de, apesar de ser um orixá, uma divindade, carregar dentro de si uma lepra, uma varíola que corroía toda a sua pele. Então ele tinha muito poder, mas ele era coberto com um palheiro por onde andava. E Oxumaré, como era a semelhança do arco-íris, ela colocou no céu para todo mundo ver a obra-prima dela, né? Tem um aspecto mesquinho do ser humano que a gente só mostra nesse tempo de rede social. A gente só mostra o nosso Oxumaré, o nosso lado mais bonitinho, né? O nosso Omulu a gente cobre com palheiro os nossos defeitos, as nossas lepras, né? Os nossos defeitos de caráter. E assim aconteceu com Nanã. Diz até que nessa rejeição dela com o Obalauê, Iemanjá se compadece porque ela joga o moleque para morrer abandonado nas grandes águas, e Iemanjá se compadece e adota Omulu, cria ele com grandes virtudes. Omulu cresce e ele decide ter uma experiência entre os homens, ele decide vir para a Terra e ele procura trabalho entre os homens para ver como que é vivenciar a vida humana na matéria, no corpo. E ele não acha, e ele vai empobrecendo ao ponto de chegar a pedir esmolas.
E ninguém se compadece de Omulu, a aparência dele muito feia. Ninguém se compadece de Omulu, nem mesmo para um copo d'água ou para um prato de comida. Ele se vê na iminência de um exílio mais profundo. Ele vai para as matas, ele vive do que a mata dá, dos frutos, do que acontece ali na mata. Diz que ele só tinha um cachorro para consolar a sua tristeza, e o cachorro lambia as suas feridas. É muito louco isso, né, cara? Ele sai desse processo de exílio curado pelo Deus Supremo para ser agora o servidor daqueles que o negaram, para ser agora aquele que vai curar aqueles que negaram a cura para ele. Essa ambiguidade assim que existe no caráter de Deus, que chega a ser até um pouco contraditório. Por exemplo, na Bíblia, no livro de Oséias, e o próprio Jó, que foi um homem justo na narrativa bíblica, um homem de muitas virtudes, mas que recebe aparentemente a permissão de Deus com a permissão de Deus para que o inimigo, na narrativa bíblica, Satanás, viesse e provocasse úlceras também no corpo dele. Ele vai dizer que Deus é o Deus que fere e é o Deus que cura. E Oséias, o profeta também do Antigo Testamento, ele vai dizer: Deus é o Deus que faz a ferida e é o Deus que sara a ferida. E esse caráter de Deus está na vida de Omulu também, o orixá da cura. Ele é o orixá que fere, mas é o orixá que cura também. Ele é um orixá associado à doença e associado à cura. É muito, muito louca essa semelhança que eu encontro no caráter do Deus dos judeus, do Deus dos cristãos e do Deus dos africanos, da forma como eles enxergam a divindade. Existem muita semelhança nisso, né? E Omulu, ele volta como o orixá da cura, e aí ele se cansa dessa vida de mata, e ele de repente dessa vida de terra, e ele volta pro Orum, pro céu, na visão Yorubá. Ele volta para Orum, e lá tá tendo uma grande festa no terreiro com todos os seus irmãos, as outras divindades, os outros orixás, mas ele ainda tem vergonha da sua aparência, e ele, pelas festas do terreiro, ele vê aquela alegria, todos os orixás se exibindo, recebendo as ofertas dos seus fiéis, e ele fica ali excluído, desajeitado, deslocado, e Ogum, seu irmão, se compadece dele, tá ali excluído daquela festa, daquele movimento, e chama ele e prepara para ele um palheiro, uma touca, uma coberta ali, para ele se sentir um pouco mais encorajado a pelo menos entrar, ainda que não fosse participar, entrar e participar ficar um pouco mais próximo daquele momento de festa, porque ele entende a virtude de Omulu. Apesar de Omulu ter esses dois lados, ele entende que Omulu é um irmão, é um orixá importante. E Yansan, que fica ali vendo que Omulu tá ali no meio, todo mundo se divertindo no centro, se exibindo, mostrando seus poderes. E Yansan fica curiosa e de repente ela chama Omulu para dançar. E Yansan é o orixá que é associado aos ventos, às ventanias. Ela é um orixá que ela é associada aos eguguns, que é o culto dos eguguns que se faz, né? Que são os espíritos que desencarnam ela. É o vento dela que leva os espíritos desencarnados a Orum de volta, né? Ela chama Omulu pra dança, e no meio da dança o vento dela agita aquele palheiro, levanta, e todo mundo vê que Omulu tem aquela peste, aquela chaga. Eles se espantam com a ousadia de Yansan, que ninguém teve a ousadia de incluir, de aceitar o irmão, de acolher o irmão, apesar das suas deficiências. E eles se espantam com aquela ousadia de Yansan, e eles... aquele momento é um momento muito importante, porque quando se levanta ali, todo mundo fica espantado, e aquele encanto de Yansan sara a lepra de Omulu. Aquelas chagas, aquela varíola, diz que elas pulam do corpo dele como pipoca, até por isso pipoca é um alimento sagrado. No culto que se faz ao orixá Omulu no candomblé e na umbanda, se oferece pipoca, tem uma simbologia, porque no mito as chagas dele se transformaram em uma chuva de pipocas, né? Então os seus adeptos, os seus fiéis, cultuam o seu orixá dessa forma, relembrando a origem dele, né? É assim que ele se sente homenageado e honrado. E é sensacional essa história, sensacional. Ele se torna diz que a pele dele se torna pele nova, como a pele de um bebê, a pele de uma criança. Eu achei muito louco isso na história de Omulu, e eu consigo casar isso com a história de Naaman, porque Naaman também, apesar de ser um príncipe do exército da Síria, ganhou várias batalhas para a Síria. Quando ele chegava em casa, ele tinha que se olhar no espelho, ele tinha uma lepra.
E aí ele ia tirando a sua armadura e ele ia vendo que tinha lepra por baixo. E assim como o Omulu, eu percebo que como na nossa vida também, antes de a gente entrar em processo de cura espiritual, a gente primeiro precisa passar por um processo de enxergar, de sair da negação, de enxergar as nossas lepras, as nossas deficiências, as coisas que a gente quis mudar e não conseguiu mudar, aquilo que está na nossa carne, que a gente esconde de todo mundo. Primeiro a gente precisa passar por um processo até de vergonha, de envergonhamento, talvez até público muitas vezes. Na minha vida não foi diferente. Quando eu precisei parar de disfarçar a dificuldade que eu desenvolvi ao longo da minha vida com dependência química, com vícios, que era a minha lepra da qual eu me envergonhava, e eu mascarava isso como o palheiro do bom vizinho, como a armadura do líder espiritual, do bom samaritano, do bom funcionário, do bom pai. Eu precisei primeiro que esse palheiro, essa armadura fosse tirada, e a partir do momento em que eu saí da negação e assumi a minha lepra, eu entrei num processo de cura. E isso não é diferente na vida das pessoas que eu vejo que entraram num contato espiritual verdadeiro com o seu poder superior. Porque primeiro passa-se por um processo de vergonha, de sair da negação, de assumir a própria lepra, de assumir a própria varíola, para que depois entre num processo de cura espiritual, e a cura vem também no público, e é um processo lindo, maravilhoso, que toca todas as pessoas, como tocou lá no caso de Omulu, e vai tocar também agora na história que eu vou completar de Naamã. Naamã, ele chega pro rei dele, porque uma escrava dos hebreus que está lá servindo na casa dele, e eu já vou concluir porque já passei o tempo que eu falei que ia passar, que eu falei pra vocês, eu não consigo, eu falo, vou fazer 10 minutos, a hora que eu vejo já tem 16, meu Deus. Vou concluir rapidinho a história de Naamã para ver as similaridades que existem entre as histórias. Então Naamã, ele chega pro rei dele e fala assim: olha, eu tenho uma lepra, e a minha escrava falou que lá em Israel tem um profeta que poderia curar essa lepra. Quando ele chega em Israel, ele primeiro vai ao rei de Israel, o rei de Israel rasga as vestes, fala: eu sou Deus para curar a sua lepra, por acaso, não sei o que lá, você está procurando pretexto para romper comigo, para entrar em guerra com o meu povo. Eliseu, lá da casa dele, fica sabendo e fala: ó, rasga suas vestes não, manda ele para minha casa, ele vai saber que tem profeta em Israel. Quando o Naamã pega toda a sua comitiva, toda aquela parafernália toda, todo aquele exibicionismo que ele foi, com uma carruagem, comitiva, todo aquele afago no ego todo, ele chega na frente da casa de Eliseu, a primeira porrada é no ego e no orgulho de Naamã. Porque ele chega cheio de armadura, cheio de patente, cheio de vestes, e quando ele chega na porta da casa de Eliseu, Eliseu nem sai para falar com ele pessoalmente. Imagine um homem importante, não é recebido pelo dono da casa, é recebido por um servo do dono. Isso já foi o primeiro confronto de que a lepra de Naamã, a principal lepra, não era a que estava comendo a pele dele. A principal lepra era o orgulho e o ego dele, a negação dele de querer o prestígio do coletivo, mas de negar a própria mesquinharia da sua existência humana, do seu orgulho, do seu ego, de se aceitar somente essa vaidade externa das armaduras que a gente tem que a gente vai conquistando durante a nossa vida. E eu acho que Deus deu essa sacada para Eliseu, porque Deus deve ter falado para Eliseu algo do tipo: olha, Eliseu, o problema dele não tá na pele, o problema dele tá aqui, ó. Primeiro nós vamos curar o orgulho e o ego dele. Da hora que ele abrir mão dessa vaidade dele, aí a lepra espiritual dele vai sair, e a pele dele vai ser naturalmente voltada como uma pele de uma criança, assim como aconteceu no processo de Omulu. E ele ficou indignado com aquilo, ele falou: pô, eu pensei que eu concebo a ideia de um Deus místico, de um Deus poderoso, eu achei que você ia sair aqui, ia pôr a mão sobre a minha cabeça, ia cair um pozinho mágico, você ia fazer um ritual, e a coisa ia acontecer. Não, porque muitas vezes as pessoas concebem a ideia de um Deus assim, mas Deus age nos processos que trabalham de dentro para fora. Não tem nada de misticismo, de toalha, de ungir isso, ungir aquilo, levar para casa e chapapi, papapá. Não tem nada de misticismo no processo com Deus. O processo com Deus, ele é um processo de cura que vem de dentro para fora. E as pessoas vão ver o exterior quando o interior já está limpo. Por isso que Jesus disse para os fariseus: vocês se preocupam com o exterior, mas o que contamina o homem é o que sai de dentro para fora. Então vocês se preocupam em manter o exterior limpinho, mas por dentro vocês estão podres.
E aí Naamã, ele começa a entender esse processo, mas ele ainda tá orgulhoso, cheio de ego. Ele dá as costas pro profeta, ele fala, quer saber? Porque o profeta falou pra ele, se você der 7 mergulhos no Rio Jordão, que é um rio barrento, ele fala, você vai ser curado da sua lepra. Ele sai indignado. Ele fala, não, que na minha terra lá tem Abana e Farpar, são rios de águas cristalinas. Eu vou mergulhar no Rio Jordão, eu vim pra cá pra ser humilhado, por acaso? Mas o processo de cura estava em abrir mão do orgulho, da vaidade, do ego e entrar nas águas barrentas do Rio Jordão, admitir publicamente a sua lepra, aquilo que ele não conseguiu mudar, aquilo que estava na natureza e que era mais forte que ele. E quando ele entrou e deu 7 mergulhos, porque no caminho da Síria, os profetas, os amigos dele, os oficiais dele foram falando, poxa, mas meu senhor, se ele tivesse te falado uma coisa muito difícil, você não ia fazer? Ele só te falou para dar 7 mergulhos no Jordão, nós já estamos aqui, o Jordão tá do lado, vai lá, dá um mergulhinho lá, vamos ver o que acontece. Aí ele falou, tá bom, vou lá. Acho que Deus já foi tocando no coração dele e ele foi sentindo aquela vontade de se libertar daquela vida dupla, de que publicamente ele era um bem-sucedido, mas ali no íntimo dele ele tinha aquela deficiência que acabava com a vida dele. Ele não podia ser a mesma pessoa que ele era no público, a mesma pessoa que ele era em casa. Ele estava cansado daquela vida mesquinha, dupla de aparência, e ele foi arrancando sua armadura. E os oficiais talvez foram ficando escandalizados. Caramba, esse Naamã eu não conheço, eu conheço um Naamã poderoso de guerra, de empreitadas militares. Esse Naamã eu não conheço, é um Naamã leproso, é um Naamã fraco, é um Naamã frágil. Porque enquanto a gente estiver mantendo a vida somente de força, a gente continua nessa vida de aparência. O processo de cura interior, ele começa a partir do momento que a gente passa a admitir nossas chagas, nossas lepras, nossas fraquezas, e isso traz constrangimento, traz vergonha, às vezes pública, não precisa ser pública, mas às vezes traz uma vergonha pública. E aí até que vem um processo de dentro pra fora de cura, que você não precisa mais disfarçar nada, você é quem é, meu irmão, minha irmã. Aí é maravilhoso, porque você não precisa mais vestir um personagem, é a sua essência brotando vida, brotando luz, brotando saúde, pagando bem com aqueles que te fizeram mal, perdoando aqueles que te aborreceram, porque aí é tua essência, foi um processo que veio de dentro pra fora, você não precisa fazer disso uma coisa artificial. Diz que ele dá os 7 mergulhos e a pele dele, assim como a de Omulu, ou Balauê, o grande senhor da terra, se torna uma pele lisa como a pele de criança. E para finalizar, quando ele vê que o Deus de Israel curou ele, ele tem um processo de conversão, como a maioria das pessoas se convertem, cheio de aparências exteriores, com fanatismo religioso, achando que agora ele é escravo de Deus e que Deus é um Deus mesquinho porque curou ele, agora ele vai ter que frequentar o templo, ele vai ter que cumprir os dogmas, as doutrinas, ele vai ter que ser escravo desse Deus que curou ele. E olha só a virtude e a grandeza de Deus através da vida do profeta. Ele chega assim, agora eu sei que só tem Deus em Israel, me deixa levar um pouquinho dessa terra pra mim. Não, primeiro ele tenta comprar, ainda tem uma gotinha de orgulho ali, né? Ele fala, não, deixa eu te dar um prêmio, um dinheiro, poxa, eu tenho essa lepra a vida toda, o seu Deus me curou, eu quero te dar dinheiro. Milagre, processo de cura não se compra com dinheiro. Primeiro precisa abrir mão do orgulho e do materialismo. É minimalista o processo de cura. É minimalista o processo de cura. Aí ele fala assim, tá bom, você não vai aceitar meu presente, então eu vou levar um punhado dessa terra, porque eu não vou mais oferecer holocausto a nenhum Deus que não o Deus de Israel. Porém, quando eu estiver com o meu Senhor, ele adora o Deus Rimon, e quando ele toca no meu ombro, eu tenho que me curvar ao Deus Rimon também lá na minha terra. Então o seu Deus leve em conta que eu sirvo ao meu rei, e o meu rei exige que eu preste culto a outro Deus. Sabe o que a maioria dos pastores diria no dia de hoje? Não, você foi curado nessa igreja, você tem que ficar aqui por gratidão. Se você sair, o devorador vai comer suas finanças e a doença vai entrar na sua terra. Larga de ser ingrato, meu irmão. Sabe o que o profeta Eliseu falou pra ele? Vai em paz, meu irmão. Quer servir a Rimon, sirva a Rimon. O teu coração já experimentou a cura que veio do Deus de Israel e já está cheio de gratidão pelo Deus de Israel. Toda essa simbologia externa aí não está afetando o coração de Deus. O que está afetando realmente tua relação com Deus foi a aceitação e o processo que você entrou de sair da negação e de aceitar tuas próprias deficiências. Foi isso que te curou e é isso que importa, meu irmão. Se tiver que te dobrar lá diante de Rimon, vai lá, meu irmão, porque Deus não é um Deus mesquinho, cultural, de bitolas culturais que o ser humano coloca em cima de outros. E assim eu concluo essa mensagem. 25 minutos, era pra ter 15, mas tá bom, eu concluo essa mensagem porque as nossas
semelhanças são maiores que as nossas diferenças. Certo, família? Tamo junto, forte abraço.